Olá, participantes do grupo de dor crônica, é um prazer estar com vocês. Eu gostaria de agradecer à professora Célia pelo convite e espero que tão logo seja possível que a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da realização de atividades nesse período de isolamento social, né? Ou melhor, de isolamento físico, né? Porque a gente não pode encontrar com as pessoas, mas a gente pode continuar mantendo os contatos sociais. Uma das primeiras questões importantes é evitar o pânico. A gente está sendo bombardeado o tempo todo com notícias sobre a Covid-19 e às vezes isso pode impactar emocionalmente e provocar ansiedade e às vezes o pânico, né? Então a primeira coisa é filtrar um pouco as informações, os excessos de informações, né? E programar uma rotina com aquilo que a gente chama de equilíbrio ocupacional, que é uma rotina rica em atividades e principalmente atividades com significado, né? Então a primeira coisa é essa questão de evitar o pânico. Uma outra questão é viver esses dias no período de isolamento, mantendo a rotina que tinha antes, né? É muito interessante uma hashtag muito conhecida na Espanha, que é "fique em casa, mas sem pijama", para dizer da importância de permanecer em casa por causa da contaminação, mas não viver esses dias em casa como se fossem todos os dias um fim de semana ou dias de férias, né? E para isso é importante a realização de todas as atividades, desde as atividades de autocuidado, né? Trocar de roupa, se pentear, etc., até as atividades significativas do dia a dia, né? Então eu vou mencionar aqui algumas dessas atividades, porque esse período, o que aconteceu foi uma ruptura na nossa rotina. E a nossa rotina, né, a gente realizava atividades e praticamente essa rotina era determinada pela nossa agenda, né? Tinha o horário de sair para a escola, ou sair para o trabalho, encontrar com outras pessoas. E agora a gente está em casa e a gente mesmo é que tem que programar essas atividades, né? Tem uma imagem muito interessante para isso, que é a seguinte: antes a gente vivia como se a gente... Lembra que duas pessoas batiam corda e a gente entrava, pulava a corda e saía? Era mais ou menos assim a nossa rotina, né? A rotina andava, a gente entrava na rotina, participava e etc. Agora não, a gente mesmo está tendo que bater corda e pular. Quer dizer, eu estou tendo que ter força de vontade e planejamento para organizar a rotina e principalmente aquelas atividades que são necessárias, né? Então, isso é muito importante. E isso demanda uma administração do tempo livre, né? Então eu vou citar algumas atividades que são importantes e que a gente precisa manter nesse período, né? Vocês já tiveram informações e orientações de outros profissionais sobre várias outras atividades que podem ser inseridas também nessa rotina. Como, por exemplo, o professor Luiz Cláudio falou da música, a importância da música nessa relação com a emoção e dor, né? A fisioterapeuta Josimari falou também dessa questão do movimentar, a importância de estar em movimento nesse período, de fazer exercícios. A Lívia Galache falou sobre a yoga e também deu exemplos de posturas e atividades relacionadas também com a respiração, que são importantes para a gente fazer nesse período. Então são atividades que podem ser inseridas nessa rotina. Eu vou falar de outras, né, que estão relacionadas a passatempo, hobbies, atividades educacionais ou mesmo outros tipos de atividades relacionadas também à espiritualidade e religiosidade, né? As primeiras atividades que eu
poderia dizer, são os passatempos. E dentro desses passatempos, nós temos as atividades manuais, as atividades intelectuais e as atividades criativas. Dentro das atividades manuais, eu poderia citar, por exemplo, cuidar das plantas, cuidar dos animais, fazer pequenos reparos dentro de casa ou em objetos. As atividades de costura, bordado, tricô, crochê estão aí nessas atividades manuais, além de outras que podem ser inseridas, né? Depois, atividades intelectuais, temos caça-palavra, palavras cruzadas, jogos de 7 erros, que são jogos que trabalham muito a atenção e concentração. Leitura. A leitura, muitas pessoas encontram dificuldades em iniciar ou manter a atividade de leitura. Uma dica para quem tem dificuldade é começar com, primeiro, textos de interesse e depois textos curtos, como crônicas, que são textos curtos, né? Então, para ajudar nesse início de atividade de leitura, que é muito importante, é um dos grandes exercícios que a gente pode fazer com o cérebro, são as atividades de leitura. E também as atividades criativas, como pintura, modelagem, desenho. E hoje a gente tem, para quem não tem muita prática e quer fazer algo assim estético, a gente tem os livros de colorir que também ajudam muito, né? Então esses são passatempos que são importantes da gente programar ao longo da rotina e tem uma relação com as emoções. E o professor José Luiz Siqueira falou da relação de ansiedade e emoções também com a dor, né? Então a realização dessas atividades, elas têm uma influência também no nosso estado emocional. Depois a gente tem as atividades educacionais, aquelas relacionadas à cultura, como artes, museus, turismo. Nesse período, a gente está impossibilitado de circular pela cidade ou mesmo fazer viagens, mas isso é possível através da internet. Uma pequena busca que fizer na internet, nós vamos encontrar vários museus brasileiros e também no exterior que possibilitam visita virtual. E também cidades onde é possível fazer um turismo virtual por essas cidades em pontos turísticos principais, né? Depois tem língua estrangeira. Quem tem uma língua estrangeira, quem desenvolveu ou já estudou no passado, é importante retomar, é uma dica, porque também é uma grande atividade que estimula o cérebro, né? E vem sendo estudada como uma das atividades que ajudam o cérebro a manter uma certa reserva cognitiva, né? Para o futuro. O que é essa reserva cognitiva? Diante de alguma doença neurológica, eu vou ter, de certa forma, habilidades que vão me possibilitar lidar melhor com possíveis lesões. E a música, tocar um instrumento, o professor Luiz Cláudio tocou uma música para vocês, né? Então, tocar um instrumento, cantar, aprender a cantar, exercitar, são atividades importantes, porque são atividades também que envolvem a questão afetiva, a questão das emoções, e são atividades expressivas, né? Outras atividades que são importantes nesse período, porque nós temos vários afazeres, mas é importante também deixar um espaço reservado para as atividades de lazer, as atividades recreacionais. E isso a gente pode fazer com jogos, com esporte ou mesmo com música e cinema. Dentro dos jogos é interessante porque com os jogos eu posso também participar e realizar essa atividade com alguém, uma outra pessoa que esteja comigo nesse período de quarentena. E a gente tem baralho, jogos de tabuleiro como xadrez, dama e cilada também, que é um jogo muito interessante. Dentre esses vários jogos, eu vou citar um que é muito interessante, que trabalha muito memória, atenção e cálculo, que é o jogo de baralho, só que é um baralho de letras, chama Baralho Pingo Nui. E é um jogo em que, ao invés de formar naipes, eu vou formar palavras. Então esse trabalho é vocabulário, né? Os idosos gostam muito disso e ele exerce
uma importante estimulação para a questão cognitiva, né? E, por fim, as atividades que a gente poderia classificar como atividades ideológicas, né? Esse nome não é muito legal dizer ultimamente, porque essa palavra tem sido muito deturpada. Mas o que eu quero dizer com atividades ideológicas? São aquelas atividades que estão relacionadas a princípios e valores nos quais eu acredito, né? Então está relacionada, por exemplo, a questões de organização política, como por exemplo, ser líder comunitário, líder do bairro, né? Até aquelas questões religiosas e espirituais, né? Ter uma religião, ou mesmo que não, tendo uma crença, agir em conformidade com essa crença, e também exercer trabalho tipo voluntário em questões filantrópicas. Esse último grupo de atividades também são muito importantes. Por quê? São atividades que estão intimamente relacionadas a um sentido para a vida, né? E é super importante a gente realizar algo que eu sinto que sou particularmente chamado a fazer e a contribuir na sociedade, e que tenha um sentido para mim, que tenha um fim, né? Um sentido, né? E são aquelas atividades que eu sinto particularmente que sou chamado a contribuir na sociedade. Atividades que ninguém pode fazer no meu lugar, como se eu sentisse que eu tivesse nascido para realizar aquele tipo de atividade. Então são essas atividades que expressam sentido e têm uma relação muito íntima com a nossa essência, com a nossa personalidade, com a nossa identidade. Então, todas essas atividades são importantes, a gente programar a rotina, como diz uma paciente, salpicar essas atividades pela semana e não esquecer, principalmente dessas últimas que eu falei, aquela atividade que eu sinto particularmente movido a realizar, né? E que ninguém pode fazer no meu lugar, né? Aquelas atividades que têm sentido. Então agradeço a vocês e espero poder conhecê-los pessoalmente numa primeira oportunidade, tão logo seja possível depois desse isolamento social. Um grande abraço e até breve.